mas faço menção ao discurso de Gorbachev para um segundo fim: pedir a derrubada das máscaras que têm sido utilizadas há quase 2 anos no Paraná. Senhores deputados, derrubem essas máscaras. A Lei Estadual número 20.189 de 2020, aprovada nessa casa e que obriga o uso de máscaras fora de casa no Paraná, em ambientes fechados ou abertos, sob pena de multa, não se sustenta mais. Em primeiro lugar, a lei pode estar tendo efeito contrário ao desejado, que era o de combater a pandemia. Isso porque o artigo 1º, parágrafo 1º da lei, diz que deverão ser usadas pela população em geral, preferencialmente, máscaras de tecido confeccionadas de forma artesanal ou caseira. Ou seja, a lei manda usar preferencialmente máscaras de pano no Paraná. Com 2 anos de atraso, e eu espero que não seja por má fé, cientistas e governos do mundo todo já falam abertamente que essas máscaras são ineficientes para impedir a transmissão do vírus. Espero que a população nos nossos ônibus lotados, que usaram em peso máscaras de pano nos últimos 2 anos, enquanto os governos estavam com os cofres cheios, não tenham pagado o pato dessa decisão. Aliás, pergunto mesmo se os usos dessas máscaras não estão produzindo efeito contrário. Mal utilizadas e não higienizadas, é provável que elas tenham tido até aqui saldo negativo no combate à crise. Muita gente usa a mesma máscara por muito tempo. Põe e tira do bolso, coloca em cima da mesa, na bancada, no combate à crise. Muita gente usa a mesma máscara por muito tempo. Põe e tira do bolso, coloca em cima da mesa, na bancada do banheiro, no painel do carro, no banco do ônibus, e o resultado são mais patógenos no rosto, e não menos. Pode ser que não soubéssemos disso antes, mas agora a gente sabe, é preciso agir já. 2 anos de pandemia já produziram uma significativa parede de imunidade na população paranaense, seja por prévia infecção ou em razão da vacinação. Embora não se possa falar em imunidade definitiva contra o vírus, que o diga a variante Ômicron, que bateu todos os recordes 2 anos depois do início da pandemia e contaminou uma enorme quantidade de pessoas que já haviam sido infectadas ou vacinadas, é certo que boa parte da população paranaense já conta com uma certa proteção contra formas mais graves da doença, especialmente por conta da formação de células de memória pelo sistema imunológico. Além disso, nesse momento, quando ingressamos no mês de março de 2022, nota-se claramente que a pandemia está regredindo de novo, do que aprova a diminuição no número de casos e óbitos em todo o país. Considerando todos esses fatos, é hora de desobrigar o uso das máscaras, especialmente em lugares abertos. A medida também passa a mensagem certa para a população, que precisa ser premiada pelos esforços que fez durante os piores momentos da pandemia, sob pena de todo o discurso sanitário restritivo cair em descrédito, o que, aliás, já está acontecendo. As restrições para a população têm que ser proporcionais ao momento epidemiológico, isso é óbvio, ou vamos ficar de máscaras eternamente, esperando a nova variante. Já são 2 anos com isso, 2 anos. O uso de máscaras em ambientes abertos nunca foi obrigatório em vários países do mundo. E diversas cidades brasileiras já acabaram com essa exigência, como São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte e Brasília. Aliás, muitos lugares do mundo já acabaram com a obrigatoriedade das máscaras também em ambientes fechados, como aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro. Na semana passada, testemunhamos o discurso do Estado da União feito pelo presidente dos Estados Unidos no Congresso daquele país. A média de idade dos presentes era alta, o ambiente era fechado, mas não havia ninguém de máscara. E quem comanda os Estados Unidos hoje é o Partido Democrata, que sempre ficou do lado das medidas restritivas durante a crise, as mais restritivas possíveis. Uma parte, deputado. Só um momento. Ontem, no lançamento do novo bairro do Caximba, aqui em Curitiba, o governador e o prefeito da cidade não usaram máscara na maior parte do tempo, num ato curioso de desobediência civil. Aliás, parabéns ao governador e ao prefeito por fazerem isso. Qualquer exigência que se faça para a população tem que ter uma finalidade justificada. Não pode ser só para ficar exibindo virtude. Não pode ser só um símbolo. Além de outros problemas, as máscaras estão nos privando da beleza das mulheres. Estão nos privando do sorriso das crianças. Aliás, mais urgente ainda é desobrigar o uso de máscaras por crianças no Paraná, especialmente em escolas,
E eu e o deputado Guerra apresentamos um projeto de lei nesse sentido ontem. E eu sei que o deputado Amaro já apresentou um projeto também para desobrigar o uso de máscaras no Estado. Eu só peço um pouquinho de paciência, deputado. Chega de sofrimento e hipocrisia. Sabe-se hoje de forma inequívoca que o coronavírus atinge suas formas mais graves, principalmente idosos e pessoas com comorbidade. Isso está comprovado cientificamente e é notório. Qualquer um pode fazer essa conta com base em dados públicos, como o nosso gabinete tem feito e divulgado, por exemplo. Apesar disso, as nossas crianças, desde o início da crise, têm sofrido pesadamente com as restrições que primeiro as afastaram da escola e depois continuam sendo aplicadas em sala de aula. Crianças têm permanecido por horas mascaradas dentro de uma sala de aula, em prejuízo emocional e de aprendizagem. A presença do artefato, com a consequente restrição à visualização dos movimentos da boca de professores e colegas, causa ansiedade e dificulta enormemente o aprendizado, especialmente entre os mais novos. E tudo para um efeito de proteção à saúde baixo, ou provavelmente irrisório, ou até mesmo talvez negativo, pois as crianças passam muito tempo juntas, costumam ter contato físico direto e também aqui usam máscara de pano em sua maioria. Aliás, muitos pais têm reportado a ocorrência de dermatites no rosto e a contaminação por outros patógenos nos filhos que fazem uso das máscaras por tempo demais. O mundo inteiro já percebeu isso e está acabando com essa necessidade. Muitas crianças já passaram a maior parte de suas curtas vidas usando máscaras. Crianças estão usando máscaras nas escolas paranaenses para ir ao pátio ou fazer atividade física. Considerando que os adultos fazem hoje desmascarados em ambientes fechados de trabalho, restaurantes, bares, casas noturnas, casamentos e campos de futebol e quadras de basquete, vôlei e outros esportes, eventos políticos ou não há outro nome para qualificar isso senão de canalice. O que estamos fazendo com as nossas crianças é canalice, é covardia. Aliás, o episódio do lançamento do novo bairro da Caximba ontem não foi isolado. Boa parte dos gabinetes do Centro Cívico, população, também trabalha sem máscara há muito tempo. Gabinetes no governo do Estado, nessa Assembleia, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público. Chega de hipocrisia. Lembrem-se que crianças têm muita dificuldade para usar máscaras N95, porque aquilo machuca o rostinho da criança e sufoca. Após a disponibilização da vacinação, as crianças também passaram a estar mais protegidas. A população adulta brasileira se vacinou em peso, e isso colabora para a proteção das crianças. Embora muitos países ainda não tenham iniciado a vacinação de menores de 12 anos, por concluírem que os riscos não superam os benefícios, e eu falo de Inglaterra e Coreia do Sul, e Suécia e México, por exemplo, e embora os estudos mais recentes indiquem uma eficácia muito baixa da principal vacina utilizada na faixa etária de 5 a 12 anos no Brasil, a da Pfizer, o produto está à disposição dos pais que assim decidirem vacinar seus filhos também. Enfim, chegou a hora de pôr fim à hipocrisia no Paraná.